Olá, minha gente da educação de jovens e adultos, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais uma aula de História e Introdução às Leis Trabalhistas, ILT. Eu sou a professora Vanessa, da Escola Municipal para Aulas Digitais, vocês já me conhecem, e estamos aqui com a turma aí queridíssima do módulo 5. Tá bom? Para iniciar essa aula aí que traz um tema super importante. Mas antes, eu quero dar as boas-vindas aqui a Everton, que está fazendo a interpretação de Libras, garantindo a acessibilidade, que é super importante, que esse conhecimento chegue para todas e todos, certo? É importante a gente trazer inclusão, acessibilidade para as nossas aulas, tá bom? Bom, a gente também tem uma galera massa aqui na produção. Stephanie, Juninho, um beijo de coração para vocês, que nos dá aqui, um suporte, um apoio muito grande por trás das câmeras, aqui, ajuda, as nossas aulas para que elas cheguem aí com uma qualidade massa para vocês, tá bom? Certo, mas sem mais conversas, vamos direto ao tema da aula de hoje, gente, que é um tema super sensível, é um tema super importante da gente compreender, saber a importância, que é a mulher negra e o mercado de trabalho, certo? A gente está, nesse mês de novembro, falando aí sobre a importância, de se conversar sobre a questão aí da consciência negra, que é uma data aí super importante, uma data de luta, principalmente aí dessa nossa história, que deixou tantas marcas na nossa sociedade, cicatrizes na nossa sociedade, que foi aí o processo da escravidão, aqui no Brasil. Infelizmente, a gente tem aí, esse passado aí muito triste, onde tivemos aí essa população negra, violados os direitos, Infelizmente, a gente tem essa dívida, histórica e precisamos conversar sobre isso, precisamos lutar, precisamos colocar nas nossas práticas, diárias o antirracismo, gente? A gente conversa tanto sobre a questão do racismo estrutural que está na estrutura dessa sociedade, porque mesmo com o fim da escravidão, foi oficializado ali com a Lei Áurea, a abolição da escravidão, mas a estrutura ainda assim brasileira, ela é racista, E a gente vê aí o quanto é negado acesso a direitos para essa população negra, certo? Então, vamos aí refletir, Começando com essa reflexão que eu trago para vocês. Existe democracia racial no Brasil? A gente pergunta, faz essa pergunta aí, se essas duas expressões aí, democracia racial, numa mesma frase, se ela de fato ocorre no Brasil, no nosso país, um país que tem profundas desigualdades sociais, e em questão ainda aí racial, étnica, com uma desigualdade gigante, Muitas vezes, como eu estava falando, foi negado, a essa população negra o acesso à renda, o acesso à formação, a direitos básicos para que essa população seja incluída, para que essa população possa viver dignamente, Então, a gente se pergunta, será que realmente existe essa democracia racial? Será que esse acesso chega para todos? Infelizmente, não, E aí, a garota já responde, vejam só aí na tela, não há uma democracia racial no Brasil, A gente vive em um mito, numa mitologia de que vivemos em igualdades de oportunidades, no nosso país, por sermos, essa cultura que traz essa miscigenação, essa mistura, de negros, indígenas, europeus, mas na realidade, existem ali os grupos de quem domina e de quem é dominado, E esse sempre está aí. Se cai, esse grupo dos que dominam, geralmente é os homens, brancos.
Então, é o grupo aí que é sempre privilegiado, enquanto, né, a parte da população negra, que é mais da metade da nossa população brasileira, ela fica à margem, né, marginalizada diante de oportunidades e de acesso a direitos básicos elementares, para que a gente possa viver bem em uma sociedade igualitária, harmoniosa, certo? Vejam só, então as pessoas negras não estão inseridas devidamente no mercado capitalista como as pessoas brancas estão. E se a gente ainda recai sobre a mulher negra, né, ela que sustenta a nossa sociedade aí, é que realmente a desigualdade ainda é maior, né, é gigante. Então, se a gente fala dentro desse sistema capitalista do qual a gente está inserido, né, em nossa sociedade brasileira aí, a gente fala que as pessoas brancas que estão realmente, né, dentro desses espaços, né, que tem essas oportunidades, esses privilégios. Se a gente olha para a mulher e a mulher negra, a gente ainda vê o quanto é maior essa questão aí, né, essa desigualdade. Ok? Então, olha aí, apesar de representarem a maior força de trabalho no país, a população negra segue subrepresentada no mundo do trabalho, né? Geralmente essa população ela está aí fazendo, né, realizando subempregos, né? A gente vê também na relação aí de desânimo na questão de ir em busca, né, a procurar oportunidades de trabalho, né, a procurar empregos, a gente vê que quase 70% aí recai ainda para essa população negra, e principalmente as mulheres, né? Se a gente fala aí também de uma questão de um racismo patriarcal, né? Esse racismo aí que também está vinculado a essa questão do machismo, né? Desse homem branco que sempre é privilegiado, né? E muito a gente precisa trazer aqui essas reflexões justamente para que a gente possa desconstruir, né? Refletir e saber a importância dessa luta e da inserção dessa população negra, né? Para o acesso a espaços de liderança, por exemplo, a espaços na política. Por isso que é importante políticas de reparação, né? Como as políticas afirmativas aí, as ações afirmativas de cotas, porque são processos que a gente, aos poucos, né, vai reparando essa dívida, essas cicatrizes que têm raízes históricas, certo? E a gente também se pergunta, né, por quem é contada essa história oficial nossa, né? Por quem é escrito, por quem é falado? Então, precisamos dar também protagonismo para essa população negra, para que eles possam falar do seu lugar ali, né? E serem representados a partir desse lugar deles, certo? Então, é muito importante a gente frisar essa questão. É de extrema importância. Então, olha aí, a taxa de desemprego de mulheres negras é o dobro da de homens brancos. Vejam só aí o quanto é negado, é violado, né, esse direito ao trabalho à mulher negra. E vejam o quanto nesses dados, né, você pode visualizar a questão de que o dobro, né, de mulheres aí negras estão desempregadas em detrimento aos homens brancos, né, que estão tendo aí acessos e privilégios que de fato é negado para essa mulher negra, certo? Então, veja, a vulnerabilidade das mulheres negras ao desemprego é 50% maior. Veja como é gigante, né? Aí quanto está desigual. Por isso que a gente não pode falar sobre uma democracia racial, porque aí quem está à frente na largada, né, geralmente são esses homens e homens brancos,
né, principalmente, certo? E isso não quer dizer que essas mulheres negras elas não estejam qualificadas, né? A gente vê em determinado ponto, né, que houve um avanço, inclusive, em relação a gente ver representatividade dessa população negra, né, devido aí aos movimentos sociais, né, os movimentos negros, mas ainda se existe um abismo muito grande, né, ainda se existem muitas desigualdades, então por isso não podemos falar em uma democracia racial, enquanto a gente não chegar, né, a ter oportunidades de formas igualitárias, a gente não pode falar de uma democracia racial. Então vejam só outro dado, raça, gênero e território influenciam no nível de empregabilidade. Também são aí, né, situações que estão dentro da nossa sociedade e que isso também vai influenciar ao nível, né, de relação aí de trabalho, de emprego para a população. Então, inclusão racial em um sistema branco, né? Como é que a gente vai conseguir, né, avançar nessas pautas, avançar aí no acesso a direitos, se a gente vive numa estrutura, né, de branquitude, onde é negado o direito a essas pessoas negras. Então, as desigualdades raciais constituem um fenômeno antigo no Brasil e tem lá raiz, como a gente estava falando no início da aula, né, tem raiz profundas, históricas, né, de negação. Essa população teve o fim da escravidão, porém, essa população foi lançada à própria sorte, né, não foi incluída em acesso a direitos, certo? A direitos como educação, né, saúde, renda, certo? Então, tudo isso influencia e tem reflexos até hoje, né? A gente fala aí dessa questão, como a gente também colocou aqui em aula, o racismo estrutural, certo? Então, resultados, vejam só em tela cheia, resultado das brutais desvantagens e exclusões vindas de um regime escravista, olha aí, de um regime escravista, propagado através das gerações e realimentadas cotidianamente pela ação de preconceito e discriminações racistas, né? Onde é que essa população negra, quais lugares que ela ocupam, né? Onde é que elas estão sendo inseridas, certo? Então, tudo isso é um processo que precisamos refletir, porque o racismo existe, né? A gente não vive nesse mito aí que é acesso e oportunidades para todos, né? Então, por isso que é importante trazer à luz, trazer essa reflexão, para que a gente veja e reconheça, né, que esse país tem racismo, né? Existe esse racismo, ele não é escondido, né? Então, se cria essa ilusão, né, de que vivemos numa democracia racial, mas na realidade não temos, né? A desigualdade está gigante aí, o acesso a oportunidades também é gigante, ok? Então, veja só, de olho na história aqui, né? O Brasil foi o último país do mundo ocidental a abolir a escravidão no século XX. Veja, dentre todos os países aqui, né, do mundo ocidental, o Brasil foi o último. Então, veja, demorou muito, né, mais de 300 anos aí de uma sociedade escravista, né, que deixou ranços, né, deixou raízes aí, deixou cicatrizes aí dessa cultura escravocrata. Depois da emancipação, certo, em 13 de maio de 1888, os libertos foram lançados à sua própria sorte, sem qualquer projeto de integração à sociedade ou ao mercado de trabalho, né? Então, se não foi incluído essa população, acabou o quê? Né? Excluindo, né? Acabou ocorrendo o quê? Uma exclusão social. Essas pessoas, essa população negra ficou à margem da sociedade, ok? Então, não existe sociedade igualitária com grandes disparidades educacionais. Se eu não dou acesso, né, à formação, ao acesso à educação para essa população que foi, né, excluída aí pelo processo histórico, eu não posso também garantir
uma igualdade, né, de oportunidades. Então, o acesso à educação de qualidade é uma das vias de garantir oportunidades de emprego e de renda. Isso afeta decisivamente as condições de bem-estar e inserção econômica, social e política dessa população. A gente sabe que a gente tendo acesso à educação, a gente pode ascender, ter mobilidade social. Educação é poder, educação é tudo para que a gente possa avançar e para que a gente possa também trazer um país com mais justiça social. Certo? É um dos pilares aí para que a gente possa conseguir um país avançar. Para que um país avance, ele precisa da educação à população como um todo. Okay? Então, a consciência negra aí, é a reafirmação da cultura e da identidade do povo afro-brasileiro, A gente reconhecer, a gente saber desse processo histórico, das raízes profundas que tem toda essa questão aí do racismo e tudo mais. E a gente é um dia de luta, da gente reconhecer o quão é importante. A gente sabe que a formação da cultura brasileira, ela tem raízes aí. O nosso país foi construído por essa população negra. Então, reconhecer, valorizar a importância dessas pessoas é essencial, ok? Então, em defesa dos direitos das mulheres negras, ocupar espaços sociais e políticos em igualdade, importante para que a gente possa avançar nessas pautas, justiça social, espaços de cidadania, acesso e oportunidades de se desenvolver, certo? E agora chega o momento final da nossa aula e eu deixo com vocês essa reflexão aí, Dialogue com seus professores e colegas sobre a importância da conscientização e valorização da população negra. Fica aí esse desafio, essa atividade aí para vocês, em sala de aula, conversarem entre vocês e também, se quiser compartilhar com a gente, deixa lá no canal no YouTube do Educa Recife, que a gente vai ficar bem feliz de saber o que é que rolou aí diante dessa reflexão junto com os seus colegas. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima aula. Beijo, gente. Tchau, tchau.